dai-me o coração. Procurai a face do Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no domingo da transfiguração do Senhor. É um domingo que nos leva nessa nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa a pensarmos, a vislumbrar essa meta para a qual somos conduzidos nesse quaresma. Somos convidados a subir juntamente com Jesus a montanha para que na intimidade e antecipadamente possamos contemplar a sua glória de transfigurado, a fim de que no cotidiano, na planície, entre as inúmeras atividades sociais, culturais, religiosas, possamos exercer o cuidado da vida. Neste domingo, as leituras nos levam a refletir sobre a relação entre a transfiguração do Senhor e como devemos fazer para encontrá-lo. No segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus, portanto, define o caminho que o verdadeiro discípulo ou discípula deve seguir. E qual é? É o caminho da escuta atenta. Atenta de Deus, dos seus projetos, da obediência total e radical dos planos do Pai. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor nos apresenta uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto, um projeto libertador em favor de homens e mulheres através do dom da vida. Aos discípulos desanimados, assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o vós também. A secção de Mateus 16, de 21 a 20, capítulo 20, versículo 34, é uma catequese justamente sobre o discipulado, como o seguimento de Jesus até a cruz. E o texto de hoje, que nos é proposto, faz parte dessa catequese. Por vezes, somos tentados também pelo desânimo, pelo cansaço, porque percebemos o alcance dos esquemas humanos que são limitados e esquecemos do alcance de Deus. Parece que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Parece que nós somos perdedores, fracassados, que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo e nunca chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado. A transfiguração de Jesus nos grita do alto daquele monte: não desanimeis, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas conduz à ressurreição, conduz à vida, à felicidade sem fim. Na primeira leitura do livro de Gênesis, capítulo 12, faz parte de um bloco de textos que se dá o nome genérico de tradições patriarcais. Apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é o homem de fé, o homem que vive numa constante escuta, de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhe responde com a obediência total e com a entrega confiada. E nessa perspectiva, ele é o modelo de todo fiel que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o coração, de toda a tua alma. A figura de Abraão questiona também um homem instalado e comodista que prefere apostar na segurança do que já tem, em vez de arriscar na novidade de Deus ou deixar que a palavra de Deus ponha em causa os velhos hábitos, a sua forma de vida e a sua instalação. Estou disposto a mudar, a colocar-me a caminho em direção a essa terra nova, de vida plena e autêntica, ou eu prefiro continuar prisioneiro dos meus esquemas pré-concebidos, dos meus medos, dos meus velhos hábitos, das minhas velhas formas de pensar, de agir, de julgar os outros? Como é que eu estou me situando? Na segunda leitura,
segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo de 8b a 10, há um apelo aos seguidores de Jesus no sentido de que sejam de forma verdadeira, empenhada e coerente as testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada, muito menos o medo, o comodismo e a instalação pode distrair o discípulo dessa responsabilidade. O nosso texto apresenta-se como uma exortação de Paulo a Timóteo. E Paulo convida Timóteo a superar a sua juventude, a sua timidez e a ser um modelo de fidelidade, de fortaleza no testemunho da fé. Mais uma vez, somos convidados a recordar que Deus tem um projeto de salvação. Ele tem um projeto de vida plena para cada um de nós, homens e mulheres. E para todos, quase todos os domingos, a palavra de Deus nos convida a tomar consciência desse fato. Mas nunca é demais lembrá-lo, até porque os homens e mulheres do nosso tempo tendem a esquecer Deus e a viver sem consciência da sua presença, do seu amor, da sua preocupação com a nossa vida, com a sua providência, com a nossa realização, a nossa felicidade. Ele está sempre providente. Se tivéssemos sempre a consciência de que temos um lugar cativo no projeto de Deus e que o próprio Deus está a velar pela nossa realização, pela nossa felicidade, certamente a vida teria um outro sentido e o nosso coração haveria mais serenidade, mais paz, mais esperança. No Salmo 32, 33, as palavras reforçam a promessa de Deus feita a Abraão. Podemos esperar, confiantes no Senhor, esperar que seremos socorridos e protegidos, mas uma observação importante é que Ele ama a justiça e o direito. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em vós esperamos, Senhor. Quanto a nós, vamos ser a igreja em saída, como os apóstolos o fizeram, e ir ao encontro do Cristo, que se transfigura nas irmãs e nos irmãos das nossas periferias sociais, existenciais. Assim mesmo que seja difícil servir a eles em suas paixões, vamos assumir um compromisso integral com todas as vidas que encontramos no caminho e no dia oportuno. Também veremos a transfiguração gloriosa. Em suma, a vida é combate. O primeiro ato do ser humano no seu nascimento é um grito. Ele deverá lutar para viver. Muitos doentes sabem que devem lutar contra o mal, o sofrimento, o desencorajamento, a lassidão. Desistir de lutar é sintoma de uma doença que se chama depressão. Podemos lutar para nos curarmos fisicamente. Podemos lutar para nos mantermos de pé na provação. A vida espiritual também é um combate. O Senhor é alguém que se deixa procurar. Segui-lo supõe, por vezes, escolhas radicais. Nessa semana, aceitemos conduzir um combate. Não para ser os melhores, nem para esmagar os outros, mas para viver, para fazer viver. A vitória neste combate é nos anunciada neste domingo, em que nos juntamos ao Senhor, transfigurado, mas Ele nos diz que antes de ressuscitar, deve passar pelo combate da paixão. A ressurreição é a vitória do combate pela vida. A todos vocês, meus irmãos e irmãs, um bom, um abençoado domingo.